da pessoa. A gente tem que perseverar. Se ligar, né? Aí, cada dia. Mas amém, eu vou lá, que lá? realmente Tá bom. tá coisa. Mas eu espero que nós vamos se ver mais em nome de Jesus. Agora nós notifica. Tá bom. Beleza? Vai na paz. Aleluia. Estou aqui para ler as Escrituras. Está escrito no Evangelho de João: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Jesus Cristo disse: examine-se as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu quero ler uma mensagem que está no profeta Ezequiel, o capítulo 3 e versículo 16. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Quando eu te disser ao ímpio: certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio, acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Amém? Foi uma visão que o profeta Ezequiel teve da parte de Deus. E após esta visão, Deus o enviaria até o seu próprio povo, os israelenses, a nação eleita de Deus, o povo escolhido, que o próprio Deus, com a sua mão e com seu braço estendido, os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, da opressão e daquele juízo dos ímpios sobre a vida deles. E Deus assim os dirigiu até a terra da promessa, a terra que emana leite e mel. Deus fez eles passar o mar em seco, Deus os protegeu lá no deserto, uma coluna de fogo os esquentavam e os protegia, e uma nuvem de glória estava sobre eles, sendo a proteção, sendo o escudo. E assim Deus conduziu o seu povo para que pudesse adentrar pela terra prometida, visto que aquele povo agiu com Deus alevosamente, provocou ao Senhor na solidão, se esqueceram rapidamente das suas palavras, daquilo que Deus fez por eles. Então Deus foi levantando os profetas, lhes ordenou a lei para que eles cumprissem
guardando os seus juízos, guardando os seus preceitos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos. Foi uma instrução de Deus para o seu povo, para que o seu povo não pecasse perante ao Senhor. Todavia, eles, obstinados, de dura cerviz, homens de duros corações, provocaram a ira de Deus, a ponto de Deus jurar que não entrariam no seu repouso. Eles não entrariam na terra prometida. E Deus ouviu Moisés, que em súplica e em rogo orava a Deus, para que Deus se apiedasse daquele povo, para que Deus se compadecesse do seu povo, porque Deus os havia tirado do Egito, então os mataria no deserto. O que as demais nações iriam pensar acerca de ti, Senhor? E a Bíblia fala que Deus ouviu a Moisés neste negócio, quando Abraão, ele intercedendo pela vida de seu sobrinho Ló, quando este estava na terra de Sodoma e Gomorra, cidades ímpias, cidades perversas, abomináveis, que vivia após a carne, se entregaram à iniquidade e viveram nas práticas pecaminosas. Mas a Bíblia diz que Abraão rogava a Deus e falou para o Senhor: destruirás tu o justo e o ímpio, mas se lá houver algum justo, tu pouparás aquela cidade. E Deus falava: sim, se lá houver justo, eu pouparei. Mas acontece que não tinha 10 justos, não tinha 5 justos. Mas a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que Deus se lembrou de Abraão, e por amor a Abraão, Deus livrou Ló, o seu sobrinho, daquela destruição, daquela sentença e daquele juiz. Assim disse o apóstolo Pedro, que o Senhor sabe reservar o ímpio para o dia de destruição. Mas o povo de Deus, que era o único povo na face da terra, que tinha o Deus do céu, o Deus da terra, como seu escudo e como seu galardoador. Eles tinham a proteção deste Deus, eles tinham os cuidados deste Deus, como o pai paterno que cuida do seu filho. E assim Deus zelava sobre o seu povo, Deus velava sobre o seu povo, Deus os ajudava, Deus os abençoava, e Deus pelejava por eles. Só que o povo, em troca, foi desobedecer a Deus, foi transgredir contra os seus mandamentos, contra as suas leis. E Deus assim levantou os profetas, e os profetas falaram em nome do Senhor: converta-se de todo o seu mau caminho, torne-se para o vosso Deus, e o vosso Deus se tornará para vós. Arrependei-vos. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face, e se converter de seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se converter, a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. E assim chegam os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 e versículo 17: e
Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, arrependei-vos, pois arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa diz respeito a vós, vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E Deus, como atalaia, levanta o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel estava com a palavra de Deus na sua boca. A palavra de Deus na boca de um profeta, ele não está para negócio. Ele não está para bajular. Ele não está para ser simpático. A palavra de Deus na boca de um profeta, ou ela vem com paz, ou ela vem com espada. Quando o profeta Samuel, enviado por Deus à casa de Jessé, eles temeram e disseram a Samuel: vens a nós em paz? A tua vinda a nós é em paz? E ele disse que sim, porque Deus, no meio dos filhos de Jessé, iria ungir um como rei sobre Israel. E o profeta Ezequiel, enviado por Deus a levar a sua mensagem, e a situação da qual ele iria presenciar era a respeito do ímpio e do justo. Do justo, aqueles que servem a Deus, temem a Deus e andam nos seus preceitos, nos seus caminhos, obedecendo a voz do Senhor. E ao ímpio, que é desobediente, que é injusto, pecador, obstinado, cruel, sem misericórdia, sem compaixão, sem piedade, sem temor a Deus, antes tendo prazer na iniquidade e praticando obras más, ímpias e perversas. Mas a mensagem é: diz ao ímpio, assim diz o Senhor, arrependei-vos e convertai-vos dos vossos maus caminhos. Arrependa-se. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 24, em meu nome é para vós pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. No nome de Jesus, você deve ouvir arrependimento. Não é prosperidade. Não é que Deus vai te dar casa, vai te dar casamento, vai te dar empresa, vai te tornar empresário, vai te tornar em jogador ou em artista. Jesus mandou pregar arrependimento. A base do evangelho é arrependimento. E você indo até o ímpio e pregar ele, e ele não se converter, e ele morrer na sua iniquidade, eu não vou requerer da sua mão o sangue dele. Mas se você indo ao ímpio e não pregar ele, para que ele se converta, para que ele se arrependa de sua iniquidade, e ele morrer, eu requererei da sua mão o sangue dele. Na presença de Deus, não é salão de beleza, não é salão de cabeleireiro, não é alisamento. A mensagem é dura, porque o coração do homem está igual pedra. Mas esta palavra é como uma penha que esmiuça, é como um martelo, aliás, que esmiuça toda a rocha, toda a penha. Este mesmo profeta diz que Deus tira o coração de pedra e põe um coração de carne, voltado para Deus,
Porque Jeremias diz que o coração do homem é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Mas a Bíblia diz, no profeta Samuel, que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Jesus diz que do coração do homem suscita os maus pensamentos, adultério, fornicação, bebedice, avareza, idolatria, presunção, soberba, arrogância, maldade, morte, violência e tais coisas semelhantes a esta, do coração do homem. Mas a Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, que toda palavra ociosa que o homem disser em vida, ele terá que dar conta no dia do juízo. Por suas palavras sereis justificado, por suas próprias palavras serás condenado. A Bíblia diz que aquele que não for achado, o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. As tuas obras te acompanharão até aquele dia, o dia do juízo, o dia glorioso de Deus, o dia terrível e temível do Senhor. A Bíblia diz, é o dia marcado por Deus, como Paulo descreve em Atos 17. Há um dia determinado por Deus, que ele vai julgar o mundo. O ímpio e pecador. Aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia? Hoje você está tendo a oportunidade de se arrepender de seus pecados, porque a vida perversa, devassa, a vida de pecados, te levará à condenação da tua alma, porque o prazer do pecado não será suficiente para que você mude de ideia, porque se teu coração endurecer, então só mesmo Deus pode desfazer este coração de pedra e botar um coração de carne, formar em ti, porque noutro tempo em que vós andardes pelos caminhos das outras nações, assim Deus falava com seu povo, o povo de Deus, que outrora tinha o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como seu escudo, como a sua fortaleza, agora estava adorando os deuses feitos por mão de homens, estátua, estava adorando o crucifixo, estava adorando a rainha dos céus, estava adorando aos Baalis, estavam adorando Moloque, a estrela do vosso Deus Reifã, Astarote, Dagô, estava adorando os deuses da mitologia grega, da mitologia egípcia, os deuses pagãos, os deuses que têm boca e não falam, que têm ouvidos e não ouvem, têm pés e não andam, têm mãos mas não apalpam, nenhum som sai da sua garganta, porque o Deus verdadeiro se chama Jesus Cristo, a imagem de Deus, o Deus invisível, que manifestou a sua glória na terra, manifestou a sua verdade na terra, manifestou a sua luz neste mundo, e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eis que te pus por atalaia, o atalaia de Deus, profeta de Deus. Ele não vende a mensagem de Deus, mas o falso profeta vende, negocia e até usa de bajulação para ganhar a confiança do povo, que deseja ouvir mentira, heresias, superstição, superfluidade de palavras, que deseja o engano, que deseja as trevas, que deseja o pecado, porque estão sendo coniventes ao pecado alheio, o pecado geral. Mas aqui Deus disse, se você avisares ao ímpio e ele não se converter, Jesus mandou pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação.
O Evangelho, ele destrói qualquer argumento, qualquer filosofia, porque ele combate as heresias, as superstições. Ele mostra a realidade desta palavra de Deus ao homem. Porque se o homem não quer se converter, ele provará da ira vindoura. Porque certamente, se morrer na iniquidade, acorda no inferno, acorda no tormento, com choro e ranger de dentes, sofrimento eterno. Por isso que a vida de crime não presta, e não é vantagem para você, jovem. A droga, maconha, cocaína, cerveja, uísque, pinga, não é vantagem para a sua vida. Fumar um cigarrinho, um maço, 2 maços, 3 maços, 4 maços por dia, não é vantagem. Isto é laço. Isto te prende. A idolatria deste futebol, que prende muita gente, que vive aí matando, roubando, enganando, mentindo, e sem contar nas letras melódicas dessas músicas endiabradas, que faz com que o ego do homem seja exaltado. Vai curtir a vida, vai aproveitar a vida, é ser feliz, fazer sexo e beber todas, mas depois que morrer, aí acredita que a reza de Ave Maria, a missa do 7º dia, vai livrar a alma dele do juízo de Deus, do fogo do inferno. Ou você se converte em vida, ou após a morte, acabou a esperança, acabou a oportunidade, porque Deus está te dando tempo agora. A Bíblia diz em Atos, capítulo 17, que Deus, ele, de um só homem, fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenados, e os limites de sua habitação, para que tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e também existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos nós, pois, geração de Deus. Sendo, pois, nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância dos homens, anuncia agora em todos os lugares que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça julgará este mundo por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, a católicos, a evangélicos, a espíritas, a macumbeiros, a muçulmanos, a ateus, a todos, povos, línguas, tribos e nações, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Arrependa-se hoje, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A prática do pecado te leva à ruína, te leva à condenação. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 3, que o caminho que conduz à perdição é largo, espaçoso é a porta. Larga é a porta e espaçoso o caminho, aliás. E muitos são os que entram. Os jovens estão afundando nas drogas. Acha que é divertido fumar maconha, cheirar cocaína, fumar K2, K9, droga avançada. Tá matando um monte de gente, igual zumbi. Fica paralisado, fica lá igual retardado. Mas a Bíblia diz, purifique, ó jovem, dos seus maus caminhos. Arrependa-se de seus pecados, porque Deus não vai te poupar se você não atentar e prestar assunto à palavra de Deus. Deus falou para Ezequiel, se você avisares o ímpio de sua iniquidade, do seu pecado, e ele não quer se arrepender, e ele não quer se converter, e ele morrer na iniquidade, eu não vou querer da sua mão o sangue dele. Quando Caim matou Abel,
O sangue de Abel clamava aos ouvidos de Deus. A Bíblia diz no livro de Levítico que o sangue para Deus é vida. Por isso que Deus cobrará destes homens maus, homicidas, homens transgressores de suas leis, dos seus mandamentos e da sua palavra, que mata o justo, que vende o justo por um par de sapatos, que troca a verdade de Deus pela mentira deste mundo satânico, que troca o evangelho por entretenimento, filosofia e superstição, dogmas de papas, dogmas de falsos pastores, que troca esta verdade pelas ficções, pelas fábulas, pelas genealogias intermináveis, que troca Jesus Cristo por este mundo de futebol, mundo de cachaça, mundo de sexo, mundo de artista, celebridade. Mas o pior de tudo é o justo, após ter sido iluminado por esta palavra, tornar para trás. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 10, que se a alma do justo recuar, a alma do Senhor não terá prazer na alma dele. Jesus disse em Lucas 9, versículo 62, aquele que põe a mão no arado e volta atrás, não é apto para herdar o reino dos céus. Em Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesus também disse, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás, converteu-se em estátua de sal. O apóstolo Pedro fala, melhor lhes não ter conhecido os caminhos da justiça, do que conhecendo, se desviarem do santo mandamento de Deus. Este mandamento aqui não é meu, não é da igreja católica, é de Jesus Cristo, de Deus Pai. E o mandamento de Deus é vida e paz. Jesus falou em João 14, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e o meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. Mas aquele que não me ama, ele não guarda os meus mandamentos. Se não ama Jesus, está amando o mundo. Ama sertanejo, ama pagode, ama ir futebol, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, PSG, Barcelona, amando este mundo perverso, homem com homem, mulher com mulher, beijando na boca, fazendo sexo. Isso é sodomia. A Bíblia condena esta abominação, porque o mundo chama de amor, mas a Bíblia chama de abominação. A Bíblia diz em Gênesis, deixará pois o homem o pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos os dois serão uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem, porque no princípio Deus fez macho, Deus fez fêmea. Deus fez o homem para louvar a Deus, não foi para louvar ao diabo. Deus fez o homem para servir a ele e tributar a ele glória, honra e majestade ao seu digníssimo nome, porque a Bíblia diz que o nome dele é excelente, o nome dele é santo, ele é o Senhor de toda a terra. Você está sendo avisado, esta vida de droga não vai te levar em nada, a não ser a morte tua, porque você pode ter overdose a qualquer momento. A pinga vai te dar cirrose, o cigarro vai contaminar o teu pulmão, é câncer, câncer de garganta, câncer de estômago, câncer de pulmão, câncer. Mas a pessoa ignora a descrição que está naquela porcaria, a pessoa ignora o aviso de Deus, a pessoa ignora o que Jesus mandou pregar, para dar crédito àquilo que o médico diz, o que o governo fala, o que as religiões pregam, o que a filosofia ensina. A Bíblia diz, se derdes ouvidos às minhas palavras, então comereis o bem desta terra. Mas se não deres ouvidos às minhas palavras, então com maldição vos atingirei, vos ferirei
diz o Senhor. O profeta Isaías diz, no capítulo 8, que a lei e ao testemunho, se não andarem conforme esta palavra, é que não há luz neles. Aquele que não obedece a esta palavra passará por esta terra duramente oprimido e faminto. Oprimido. Ele pensa que é normal. Pensa que tudo não tem nada a ver. O importante mesmo é curtir. Aproveitar enquanto está novo. Depois que morrer, acaba. Quem disse? Foi o Papa que falou isso para você? Foi o padre que falou para você que depois que morre, acaba? Foi quem? O Allan Kardec? O Chico Xavier? Depois que morrer, vai reencarnar numa outra vida, num outro corpo, vai evoluir. E você vive acreditando que a intercessão de Maria te socorrerá diante da sua morte ou após a morte. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O mundo dos ímpios será destruído. Sodoma e Gomorra foi reduzidos a cinzas. Ímpios que impiamente viveram naquela cidade. Nos tempos de Noé, os ímpios curtiam a vida. Era pinga todo dia. Era cerveja gelada todo dia. Era o uísque do mais caro, do mais famoso. Era o uísque que só rico bebia, que só os pobres bebia. E não se importava com o amanhã. Não se importava após a morte. Porque na cabeça do povo era curtir, como hoje. Vai lá pra balada, amanhã é feriado, vai lá comprar carne e vai beber cerveja, se reunir com os amigos e falar de futebol, falar de política e falar de sexo, falar de mulher. Quantas pegou lá na balada? Quantas que ele foi lá pro motel? Vai lá contar conversa fiada. Mas lembra de uma coisa, que tudo que você está fazendo está sendo registrado no memorial de Deus, nos livros das obras. E a Bíblia diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Você vive do jeito que você pensa que é certo. Uma latinha não tem nada a ver. 2 latinhas não tem nada a ver. Trair aqui não tem nada a ver. Beber aqui, beber acolá, fumar aqui, fumar acolá, não tem nada a ver. Eu sou dono da minha vida eu faço o que eu quero. Quem disse? Quem falou pra você? Foi o funkeiro? Foi o roqueiro? Foi o jogador? Foi quem que falou pra você que você é dono da sua vida? A Bíblia diz que Jesus comprou-nos com alto preço. Ele comprou porque ele pagou o alto preço. Mas o ímpio despreza a Deus. No livro de Salmos diz: que tens, ó tu, ó ímpio, em recitar as minhas palavras, visto que odeias a repreensão do Senhor? No mesmo livro de Salmos diz, no capítulo 10, que o ímpio bendiz ao avarento. Ele regozija do bem da sua alma. Ele bendiz ao avarento. Ele se alegra. Ele se diverte com o bem da sua alma. Mas a Bíblia conclui: e odeias a repreensão do Senhor. Ele não aceita a repreensão de Deus. Mas Jesus
quando falou no Evangelho de Lucas, que não veio para os justos, mas sim para os pecadores. Ele veio chamar a todos os pecadores ao arrependimento. Ele disse em Mateus 20, capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lá no profeta Malaquias, o povo de Deus chegou a dizer: o ímpio prospera, o ímpio tudo que faz dá certo, tem ovelhas, as suas fazendas multiplicam, as suas vinhas se multiplicam, eles têm do bom e do melhor, e Deus não faz nada com eles. Mas Deus sempre falou para o seu povo que não imitais as nações gentias. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta de Coríntios, no capítulo 6, que não tem consenso entre luz e trevas, não tem nenhuma concordância entre Cristo e Belial. A verdade é de Deus, a mentira pertence a Satanás, o Deus deste século, o diabo. Mas está escrito: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se o homem não quer se arrepender e quer ocultar o seu pecado, seja adultério, seja fornicação, seja bebedice, seja mentira, seja engano, os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A Bíblia diz que os adúlteros não entram no céu, os avarentos não entram no céu. Todo aquele que comete a mentira e a pratica não entrará no reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito, arrependimento para a remissão dos pecados, e após receberão a promessa do Espírito de Deus, que há de vir sobre vós, os que crestes, porque o Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem a Deus, aqueles que temem a Deus. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal, fugir da idolatria, fugir dos desejos da mocidade, fugir da fornicação, fugir da bebedice, fugir dos pecados, das maldades. Fuja da idolatria do funk, da idolatria do futebol, da idolatria do rock, da idolatria deste mundo hostil, perverso, imoral, que não está nem aí para Deus. Mas Deus, com justiça, como diz no livro de Salmos, julgará este mundo. A Bíblia diz que os ímpios será desfeito como moinho, como cinza, debaixo da planta de vossos pés, dos pés da igreja. Igreja tem que ser santa, tem que andar nas mesmas pisadas de Jesus, irrepreensível, santa, adornada, sem ruga, sem mancha, sem nenhuma contaminação. Ela não tem que se intrometer em negócios alheios, ela não tem que se embaraçar em negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra. Ela não tem que se envolver com política. Igreja prega a verdade desta palavra. Igreja, ela não é CNPJ, não é universal, não é mundial, não é Deus é amor, não é Assembleia de Deus. Igreja é um membro que faz parte do corpo de Cristo aqui na terra. Quando se reúne, se torna igreja de Deus, igreja de Cristo, e contra ela as portas do inferno não prevalecem. O diabo está furioso com a igreja de Jesus.
A igreja de Jesus que não prega evangelho para ganhar dinheiro, que não prega evangelho para ficar rica, que não prega evangelho para ganhar fama, como você vê os cantores evangélicos, gospel, pregadores gospels, que tendo conhecido a verdade, se desviaram dela, por amor ao dinheiro, negaram a fé, negaram ao Senhor que os resgatou, negaram ao Deus eterno, e por amor a Cristo, a igreja do Senhor é levada à morte todo dia. Mas a Bíblia fala, na carta de Filipenses, que o fim deles é a perdição, porque mesmo Deus levando os seus servos para repreender eles, para que eles se convertam e melhorem os caminhos diante de Deus, eles não aplacaram isso ao coração, não aceitaram a repreensão de Deus para poder praticar a justiça de novo. Sabe que Deus falou através do profeta Ezequiel? Se você ires até o justo e alertá-los, e eles não quiserem se converter, mesmo assim praticando as obras dos ímpios, pecaminosas, então, morrendo justo, eu não requererei da sua mão o sangue dele. Mas se você não avisar ele, se ele morrer na sua iniquidade, eu vou requerer das suas mãos o sangue dele, e da justiça deles eu não me lembrarei. Tem muita gente que fala, mas eu estou aí na rua pregando todo dia, estou na igreja fazendo a obra, mas está no adultério, está na mentira, está no roubo, está aí difamando. E diz no livro de Salmos, no capítulo 4, até quando, ó filhos dos homens, convertereis a minha glória em infâmia? Buscareis a injustiça, a vaidade, aliás, e rejeitareis, aliás, buscareis a mentira. Até quando? Até quando? Evangélicos, desperta tu que dormes. Não caia na conversa do Silas, mala cheia. Não caia na conversa fiada do Valdomiro Boiadeiro. Não caia na conversa fiada do Edir Morcego, que querem só usufruir do evangelho, enganando o povo, falando de piedade, mas negando a eficácia dela, falando da justiça, mas praticando a injustiça. Jesus até diz em Mateus 23, ouvi tudo quanto eles vos disserem, mas não entrar em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. O ímpio está sendo avisado, o justo também. Pratiques a justiça. Fuja da idolatria. Não idolatre pastores, não idolatre cantores, adore a Deus. Não idolatres imagens de escultura, adore a Deus. Não ponha esta abominação na tua casa, porque maldita será a tua casa, maldito será o ventre da tua mulher, maldito será a tua água, o teu pão, na cidade onde você entrar, maldito será. Amém? Jesus mandou falar esta palavra a todos quantos têm ouvidos, para ouvir que ouça, porque o tempo é chegado, o acerto de contas está chegando. Humanidade, homens e mulheres, convertei-vos de vossos maus caminhos e endireitai as vossas veredas. Reconheça ao Senhor como único e suficiente Salvador, que pode te salvar da condenação do inferno, porque só há um Deus e Pai de todos,
Só há um Senhor, só há uma fé, um só batismo, uma só esperança. Converta-se, porque a humanidade cada vez mais vem provocando a ira de Deus com as suas feitiçarias, com as suas aberrações, com as suas maldades. Mas Deus, Ele com justiça vai tratar individualmente com cada ser. No tempo de Noé, até os animais foram extirpados da terra, e Deus poupou o par de cada espécie, 2 em 2, para que pudesse entrar dentro da arca. Mas o resto da população foi morta, porque Deus falou, Deus cumpriu. A Bíblia diz: avise, pregue, anuncie, pregues a palavra, antes a tempo e fora de tempo. Amém. Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque a Bíblia diz que os bêbados não entrarão no céu. A Bíblia diz que os efeminados, homossexuais, travestis, lésbicos, drogados, cachaceiros, mentiroso, idólatra, avarento, não entra no céu. Homicida, salteador, corrupto, abominável, incrédulo, covarde, não entrarão. Mas você, mesmo estando em tais práticas, você está escutando a mensagem do Evangelho, que te servirá como salvação para tu e a tua casa, se creres que Jesus Cristo é o teu Salvador, porque Maria não pode rogar por nenhum pecador, Aparecida não pode perdoar pecado de ninguém. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 que em seu sangue Ele nos lavou dos nossos pecados. Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário, lá no Gólgota, para que eu e você pudéssemos chegar à remissão e sermos redimidos de toda injustiça, de todos os pecados. Mas você deve confessá-lo, e é publicamente, onde tem dois, porque Jesus falou para Pedro: o que ligares na terra será ligado também no céu. Então não tarde em seu coração em aceitares ao Senhor, porque esta terra, como tesouro, se entesoura para o dia de fogo. O céu vai passar, a terra também, mas esta palavra, ela é eterna. Jesus falou em Lucas que nem um tio, nem um jota será tirado da lei, sem que todas estas coisas se cumpram. Você está vendo aí a violência aumentar, a tragédia nas escolas, nas creches, nos hospitais, em diversos lugares. A maldade do homem se multiplica, porque a causa de tudo isso é o pecado. Pecado. Porque a pessoa pode até falar: eu tenho Deus no coração, eu sirvo a Deus desde que eu nasci, eu tenho a Deus comigo por onde eu vou. Mas Deus não é maconheiro para ir para a biqueira
comprar droga, maconha, K2, cocaína. Deus não é pinguço para ir pro bar comprar cerveja com você. A Bíblia diz que Deus é santo. Santificai, porque sem santificação ninguém verá Deus. Então não se engane a si mesmo quando você diz, afirmando que tem Deus no coração, fumando maconha, fumando cigarro, bebendo cachaça, indo pra motel, indo pra boate, indo pra estádio de futebol, show de rock, show de funk, gritar MC, gritar roqueiro, gritar político. A Bíblia diz, rogo pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, porque o mundo será destruído, mas não será por meio das águas do dilúvio, mas é com fogo, fogo que abrasará os ímpios, fogo que queimará. Vai ser uma destruição grande. A igreja não vai estar aqui para presenciar tal cena, porque é ira de Deus sobre a terra, é juízo de Deus sobre o ímpio, que avisadamente foi alertado, mas não deu crédito para a palavra de Deus, porque dizia consigo mesmo, eu vou curtir, eu vou aproveitar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e vou gastar, ostentar, comprar roupa de marca, comprar carro, comprar casa, e aí viver uma vida sossegada, ter 2 mulheres, 3 namoradas, ter uísque do mais caro, cerveja, a geladeira está lotada. Mas Jesus disse, o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a salvação? Perder a salvação? Porque o Paulo Júnior, eles acreditam no calvinismo, uma vez salvo, sempre salvo. Mas Jesus pregou o contrário. Jesus disse em Mateus 24, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na doutrina de Cristo, guardando os seus mandamentos, porque se você acreditar na religiosidade da religião do homem, nos seus preceitos, nos seus dogmas, nos seus estatutos, em seus mandamentos, você vai se desviar da palavra de Deus. Mas se você, como disse Paulo, a carta aos Gálatas, no capítulo 1, não persuadir aos homens, mas sim a Deus, então sereis servo de Cristo. E para ser servo de Cristo, necessariamente deve aborrecer a si mesmo, aborrecer a própria vida, deixar para trás pai, mãe, filho, filha, esposa, esposo, casa, terreno, bens, por amor a mim e ao Evangelho. Porque aquele que buscar salvar a vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim e do Evangelho perder a vida, salvar-se-á. Fazer a vontade de Deus é difícil na carne, porque a carne quer inclinar para as coisas da carne. A carne quer bebida, a carne quer curtição, a carne quer ostentar, quer sexo, a carne
quer droga, a carne quer diversão, quer esporte, quer lazer, quer entretenimento. A carne só quer o que não presta. Aos olhos de Deus, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Mas se sois filhos de Deus, sois guiados pelo Espírito de Deus. Quem tem Deus, tem o Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem Jesus, tem a vida. Mas quem não tem Ele, está morto nos seus pecados, delitos e ofensas, na sua iniquidade. Porque diz a Escritura, no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. É uma resposta a todo aquele que vive na prática do pecado. Pecado. O salário é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o remidor do seu povo. Não desperdice esta chance que Deus te deu no dia chamado hoje. Não ignore a palavra de Deus, porque se você a rejeitar, esta mesma palavra vai te condenar no dia do juízo. Se você rejeitar a esta mensagem, você também será rejeitado. Creia em Jesus Cristo. Creia no perdão de Deus. Creia que só Deus, pois seu Filho Jesus, é quem poderá te salvar. É quem pode te salvar da condenação do inferno e do juízo vindouro. Amém? Deus, na sua infinita misericórdia, possa te levar ao arrependimento perante a Ele, pois a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. A benignidade de Deus te levará ao arrependimento. Ó homem, não seja insensato, não seja negligente, não seja necio, não seja ouvinte esquecidíssimo desta palavra, mas seja sábio, seja prudente, seja sóbrio em tudo. Busque a justiça, busque a paz, busque a mansidão. Ande no temor a Deus e guarde os seus mandamentos. Amém? Amém, irmãos. Acabou aqui, acabando a bateria da caixa. Aleluia. É aqui nessa praça, irmão, que eu até comentei no vídeo de ontem. Eu estava pregando aqui algumas vezes. Pai Senhor, irmão. A paz de Jesus Cristo, irmão. Amém, amado. Amém. Aí a irmã que me contou que ouviu eu pregando, ela mora nessa direção aí mesmo. E ela falava para mim que eu pregando aqui, ela ouvia nitidamente lá na casa dela. Ela estava na varanda estendendo a roupa, fazendo as coisinhas dela. E ela se alegrava tanto que o Senhor falava com ela. E eu falei, mas você mora em qual casa? Ela falou assim, eu moro lá a 4 quarteirões daqui. Então é isso, o movimento de carro é grande, moto, barulho de ônibus, caminhão. Mas mesmo assim, pregando na voz, o Senhor enviou a palavra dele para que
chegasse ao coração daquela irmã para ser consolada. Amém? Então é isso aí, irmãos. Deus continue abençoando a vida de cada um no nome de Jesus. Vamos continuar aí pregando a palavra de Deus.